Bom, a maioria das pessoas morre sem nunca ter saído do próprio corpo. Elas vivem trancadas na prisão de carne que receberam ao nascer, enxergando o mundo pelos mesmos par de olhos cansados, repetindo os mesmos pensamentos automáticos até o último suspiro. Elas acham que isso é vida e acham, acima de tudo, que odeiam ler, sabe? Eu fiz parte desse grupo por anos. Olhava para um livro e pensava, como é que essa galera consegue? 5 minutos de leitura e minha mente virava um rádio fora de sintonia. Eu me achava incapaz, pensando em qualquer outra coisa, até que a engrenagem mudou na minha cabeça. Eu entendi que não odiava a leitura. Eu só estava fazendo aquilo da forma errada. E o pior é que quase todo mundo comete esses mesmos erros, carregando traumas que vêm desde a época de escola, quando o primeiro contato com os livros foi uma imposição forçada. E é por isso que as pessoas desistem. Mas se você ficar aqui comigo, nos próximos minutos eu vou te contar o que ninguém fala sobre como realmente se tornar um leitor. Eu sou o Scofield, sejam muito bem-vindos ao Dromos Labs. Se inscreve no canal, ativa um sininho para ficar por dentro do nosso conteúdo. E bora pro vídeo. Vamos começar destruindo as crenças idiota que te impede de começar, tá? A primeira grande mentira é eu preciso ler os clássicos. A real é que ninguém liga. Você não precisa arrastar os olhos por Dostoiévski ou Machado de Assis ou engolir um calhamaço de filosofia densa só para fingir na internet que é mais inteligente. Se você é um leitor iniciante e não gosta, não leia. Insistir nisso é o equivalente a dar um tiro de 100 metros para alguém que acabou de sair do coma. O músculo atrofia, o cérebro ele rejeita e você passa o resto da vida achando que o defeito está em você. A segunda armadilha é a mentira das metas. A internet ele criou uma pseudo-competição doentia. Um mercado de almas vazia onde as pessoas postam pilhas de livros no Instagram como se fossem troféus de caça. Mas vamos lá, o que acontece quando você entra nesse jogo, né? Você pega um livro de 200 páginas, lê de qualquer jeito. Isso não é leitura, é bulimia intelectual, tá? Deixa eu te falar porque você deveria, de fato, ser importante para ligar com a caligrafia das páginas. Quando você lê, você reorganiza a sinopse do seu cérebro. Você força a criação de novas conexões neurais, expande seu vocabulário e afia sua capacidade de raciocínio lógico, de argumentação e de interpretação. Você começa a pensar melhor, a se expressar melhor, a resolver os problemas reais do seu dia a dia de forma, vamos dizer, mais criativa. Mas existe um outro lado que, na minha visão, é ainda mais visceral: o repertório emocional. Sabe aquele cara anestesiado que não sabe lidar com frustração, que não entende as próprias sombras, tem a incapacidade crônica de se colocar no lugar do outro? Isso é falta de repertório. E os livros, principalmente os romances, te entregam essa profundidade de bandeja. Quando você entra em uma boa história, ainda que seja ficção, você acaba vivendo a vida de outra pessoa. Você habita uma época diferente, um contexto hostil, uma mente perturbada. Você sente que o personagem sente, entende suas motivações e enxerga o mundo por outra perspectiva. Os livros são a única máquina do tempo real que a humanidade já construiu. Eles te tornam uma pessoa mais empática, complexa e interessante. Significa viver 1000 vidas antes de deitar no túmulo. Você pode ser um detetive nas ruas nevoentas de Londres no século XIX, um soldado na Segunda Guerra Mundial ou um adolescente perdido na solidão de Tóquio, né? Tudo isso sem sair do sofá. E aqui cai por terra outra crença arrogante do desenvolvimento pessoal.
Ler romance é perda de tempo. Você precisa de livros técnicos. Tratar a ficção como entretenimento bobo e viver apenas de manuais de negócios ou autoajuda. É um reducionismo burro. Um bom romance ensina mais sobre a natureza humana, sobre dilemas éticos e sobre o podridão ou a beleza das relações do que 10 manuais de produtividade. Não é negligência esse poder. Sabendo disso, comece lendo aquilo que você gosta, até você gostar de ler. Parece óbvio, né? Mas quase ninguém faz. As pessoas se forçam a ler o que a sociedade considera culto, criando uma associação negativa. O cérebro passa a entender o livro como uma obrigação, um trabalho pesado, uma punição. E aí você morre na praia. O segredo é o oposto, quase um vício profano. Você gosta de terror? Leia Stephen King. Gosta de fantasia? Vá atrás de dragões. Gosta de histórias de guerra ou quadrinhos? Cara, devore isso. Tudo que te arranque da tela hipnótica do celular conta. O objetivo inicial é criar uma associação de prazer. Depois que o hábito estiver cimentado no seu sangue, aí sim, você expande o repertório. Experimenta gêneros e testa seus limites. No início, leia o que te prende. Agora deixa eu te falar de umas coisas bem práticas que a galera não sabe, que muda bastante o jogo quando você está começando com esse hábito da leitura. A primeira coisa é sobre a velocidade de leitura. Muita gente fica desesperada, achando que precisa ler rápido, que precisa devorar aquele livro em dias, sabe? Tipo, naquela competição boba de Instagram que a gente conversou. Mas deixa eu te contar um segredo que muda tudo, tá? Velocidade não importa nada, zero. Se você lê devagar, mas realmente absorve aquilo, pensa no que tá lendo, reflete, isso vale muito mais do que você ler 3 livros em uma semana e não lembrar de absolutamente nada depois. Então relaxa nessa pressão, tá? Leia no seu ritmo, no seu tempo. Se você consegue ler 2 páginas por dia, cara, tá perfeito. Se você consegue ler 20, também tá ótimo. Não existe velocidade certa nessa parada, tá? O que importa é você estar ali, absorvendo. Agora tem mais uma coisa que muda muito a experiência de leitura e que pouca gente considera, tá? É o ambiente onde você tá lendo. Cara, você não precisa daquele lugar perfeito, tipo uma biblioteca, com aquela iluminação de filme, nada disso, tá? Mas você precisa de um lugar minimamente confortável, um lugar onde você consiga pensar, onde você consiga focar. Se você está em um lugar cheio de gente falando, com barulho, com distração constante, né? Você não vai conseguir entrar naquele mundo do livro de verdade, tá? Seu cérebro não vai conseguir se concentrar. Então, acha um cantinho teu. Pode ser uma cadeira na sala, pode ser na cama, pode ser embaixo de uma árvore. O importante é ter um espaço onde você consiga pensar. E aqui entra uma coisa que é absurdamente importante. Desliga o celular. Cara, sério mesmo. Deixa ele no outro cômodo. Deixa longe. Porque quando você tá ali lendo tranquilo, entrando no mundo daquele livro, vem aquela notificação do celular, né? Ding, ding, ding. Aquilo quebra a sua concentração. E sabe como é difícil recuperar o foco depois, cara? Você perde aquela imersão que tinha criado. Então deixa esse celular de lado, cara, por 15, 20 minutos. Você não vai morrer. O mundo não vai desabar. A internet ele vai continuar lá esperando por você. E você tá ali, vivendo outra vida, completamente diferente através do livro. Cara, eu falo sério. Quando digo que esse detalhe pequeno muda tudo, tá? Tem vezes que você começa um livro, tá tudo bem. Mas depois de alguma página, você vê que não tá curtindo. Pode ser que o livro seja ruim mesmo. Pode ser que não seja a sua vibe naquele momento. Pode ser qualquer coisa, tá? E aí vem aquele sentimento de culpa.
Tipo, mas eu comecei e eu preciso terminar esse livro. Esquece isso, tá? Cancela essa ideia agora. Você não é obrigado a ler um livro que tá chato pra você. A vida é muito curta para você perder tempo com um livro que tá te entediando, que tá sendo um sacrifício. Se você começou um livro e viu que não tá funcionando, abandona. Pega outro. Simplesmente assim, tá? Essa liberdade de poder escolher o que você quer ler é tudo. Tem um outro lado da leitura que muita gente não presta atenção e que é super importante você entender. Sabe quando você lê um livro e aquela história fica rodando na sua cabeça? Você tá lavando louça e tá pensando no que o personagem vai fazer. Você tá no trabalho e de repente lembra de um detalhe. Você tá na cama antes de dormir e tá ansioso para descobrir o que acontece no próximo capítulo. Isso aqui é quando você sabe que o livro tá realmente te pegando. E olha, é justamente nesses livros que você aprende mais, que você absorve mais. Porque quando o livro te prende de verdade, quando você realmente se importa com aquilo, seu cérebro está funcionando de forma completamente diferente. Está fazendo conexões, está refletindo, está aprendendo sem nem perceber que está aprendendo. Então presta atenção nesses livros, tá? Quando você sente aquela vontade de voltar para ele, quando aquilo tá te ocupando a mente, é porque aquilo tá mexendo com você de verdade. E isso é ouro puro em termos de aprendizado. Às vezes você começa o hábito da leitura, tá, tudo bem. Aí depois de um tempo você desacelera, você para. Pode ser que a rotina ficou mais caótica, pode ser que começou a estudar algo novo, o trabalho mudou. Enfim, a vida acontece e você acaba deixando a leitura de lado. E aí você fica com aquele pensamento chato, perdi o hábito, agora é difícil voltar. Mas cara, você não perdeu não. Hábitos ficam ali dormindo. Você consegue resgatar aquilo sem problema. Se você parou de ler por um tempo, você não precisa ficar frustrado ou se culpando. Só volta, começa de novo, do mesmo jeitinho que você começou a primeira vez. E agora deixa eu te deixar com uma ideia que muda bastante a forma como você pensa sobre leitura. Leitura é um investimento em você. Quando você paga uma academia, você está investindo na sua saúde física, certo? Quando você lê, você está investindo na sua saúde mental, no seu desenvolvimento pessoal, na sua inteligência. Porque livro não expira, conhecimento não caduca. Aquilo que você aprende fica contigo para sempre. Você pode esquecer alguns detalhes, mas a essência daquilo continua ali, influenciando a forma como você pensa, como você age, como você resolve os problemas. Então, quando você está ali lendo, tranquilo, focado, absorvendo aquele conhecimento, você não está perdendo tempo. Você está ganhando tempo de forma bem concentrada para a sua vida inteira. Você está construindo uma versão melhor de você. Isso é muito mais valioso de que qualquer outra coisa que você poderia estar fazendo naquele momento, tá? E se você gostou desse vídeo, deixa o like. Se não gostou, deixa também, porque aí eu vejo que alguém assistiu até o final, mesmo não curtindo, tá? Clique no botão de se inscrever também. Eu prometo que não vou virar um daqueles canais que te notifica a cada 5 minutos falando que tem um novo vídeo, tá? Eu respeito sua paz mental. Deixa um comentário aí dizendo qual livro você vai ler. Porque aposto que você vai abrir um livro, ler a primeira página e vai pensar: nossa, o cara fez muito sentido mesmo. Aí você fecha o livro e volta pro TikTok. Mas pelo menos tentou, né? E olha, se você se inscrever agora e voltar aqui daqui a um ano falando que se tornou um leitor de verdade porque viu esse vídeo, aí você é lenda mesmo. Pode me mandar uma mensagem que a gente toma um café virtual. Muito obrigado por estar aqui. Valeu demais. E até o próximo vídeo. Lembrando, vai aparecer um vídeo aqui no card final, vai lá conferir e a gente se vê em alguns segundos. Fui!